Olá! Hoje o Conexões faz um balanço dos 8 anos do reitorado do professor Edivar Madureira Brasil frente à Universidade Federal de Goiás. E também fala um pouco sobre as perspectivas para a gestão do professor Orlando Afonso Vale do Amaral, que vai assumir em janeiro. Mas antes disso, Conexões também trata de outros assuntos. Hoje a TV UFG completa mais um ano de existência e já tem várias conquistas para comemorar. Desde a década de 1970, o Cerrado vem sendo alvo da expansão da fronteira agrícola. A taxa Selic é a taxa de remuneração dos títulos do governo. Neste dia 14 de dezembro, a TV UFG completa 4 anos. E para comemorar, você assiste agora uma matéria especial falando um pouco sobre a TV UFG. Para comemorar os 4 anos da TV UFG, vamos mostrar o trabalho de vários funcionários para que os programas e matérias apresentadas cheguem até você, telespectador. Tudo começa com o trabalho do produtor e roteirista. Aqui, as duas atividades estão diretamente interligadas. A rotina da produção é bem diferente da do roteirista. O produtor ele tem uma agenda bem mais lotada, ele geralmente pela manhã ele checa o que ele tem que fazer naquele dia, as pautas que ele tem que elaborar, ele checa como está o cronograma, como está a disponibilidade das equipes. Ele faz o trabalho pensando no amanhã, no dia de amanhã, né, na pauta. Mas ele também ele já planeja a semana dele, ou o mês, enfim, o trabalho do produtor é bem diferente do roteirista. Já a rotina do roteirista, ela está muito vinculada com a rotina da produção. Então, o roteirista ele depende da produção para ver o andamento do trabalho, para depois ele elaborar o roteiro. Em seguida, entra em cena o trabalho da reportagem, que é feito pela Amanda Costa. E além de repórter, ela é apresentadora. Na reportagem, quem eu entrevisto, basicamente? São profissionais do mercado de trabalho, são coordenadores de curso, professores e tem um contato muito aproximado com os jovens que estão prestes a prestar vestibular. É muito divertido, quero passar isso para o telespectador que quando a Amanda está lá gravando, olá, está começando mais um Faz o Quê? O episódio de hoje, enfim, antes de tudo isso, tem um trabalho muito grande pela equipe técnica, que não é só simplesmente chegar e gravar, tem todo um processo, por exemplo, eu faço aquecimento de voz, tem o processo da maquiagem, tem o processo de estar bem e até o preparo mesmo do espírito, né? Porque é um programa alegre, Faz o Quê? E a gente não está alegre todos os dias. Inclusive tem esse preparo para que eu possa levar a alegria para dentro da casa dos jovens. E existe essa preparação que é feita por mim, mas também de toda a equipe que faz parte do Faz o Quê. O cinegrafista depende de todas as profissões citadas anteriormente. E para que o trabalho tenha uma ótima qualidade, o repórter e o cinegrafista têm sempre que estar em harmonia. É tipo um time de futebol, tem que ter interação entre o repórter, o auxiliar, o cinegrafista, preocupar um com o outro, é uma equipe, né? Então um tem que preocupar com o problema do outro e tentar corrigir, tentar acertar o melhor possível. E todo o material produzido pelo repórter e cinegrafista vem parar nas mãos do editor, que tem a responsabilidade de juntar tudo de forma detalhada. Não é que é um trabalho fácil ou difícil, é um trabalho que é minucioso, é detalhoso, né? Então a gente tem que prestar atenção em vários detalhes e as nossas preocupações são encontrar uma melhor definição de cor, uma melhor definição de áudio para que na hora que esse produto é exibido no ar, ele fique bom, de qualidade, né? Que a pessoa quando está assistindo a televisão lá escute bem e se sinta bem quando vê a imagem. Mas para que tudo isso chegue até a sua casa, o trabalho da engenharia e da transmissão é de extrema importância. É a parte mais importante, a parte que se der problema, tem que correr aqui para verificar o que aconteceu. Se tá bonito porque tá aqui. Então, não é desmerecendo as outras partes, mas é um conjunto, né? Então, todo o trabalho que a equipe faz de uma forma para ficar da melhor maneira no ar. Então, tudo é feito para chegar aqui e tá da melhor forma possível. E a gente trabalha para ser assim.
Hoje a TV UFG completa mais um ano de existência e já tem várias conquistas para comemorar. A TV teve várias conquistas. A primeira foi, evidente, ter colocado o sinal no ar. Isso já foi uma conquista muito grande, né? Conquistar, se associar à TV Brasil, ter condições de estar 24 horas no ar, com todas as condições técnicas, foi uma conquista muito grande. O segundo passo foi consolidar a sua produção de conteúdo. Hoje a TV UFG tem uma produção de conteúdo que eu posso dizer respeitável. Hoje a TV UFG ela produz muito e produz com qualidade, né? E hoje nós temos no nosso corpo profissionais de alta qualidade, de alto gabarito, que acreditam nessa forma diferente de fazer comunicação, de fazer televisão e que tem agregado muito valor a essa produção de conteúdo da TV UFG. Então eu fico muito feliz de ver o crescimento da TV em termos e sem perder a qualidade dos seus produtos. Eu considero realmente, nesse período, que está completando 4 anos, um grande avanço da nossa televisão. É uma televisão que eu considero uma televisão nova e, por ser nova, o que nós produzimos hoje eu considero um avanço muito grande. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre economia. Você sabe o que é a taxa Selic? Se não sabe, aprenda agora com o professor José Luiz Miranda no Conexão Financeira. A taxa Selic é a taxa de remuneração dos títulos do governo. E governo, no caso, o governo federal, que é o único autorizado a emitir títulos públicos, tá? E ela é divulgada periodicamente pelo Comitê de Política Monetária, que é um órgão colegiado, né, que ele é composto pela diretoria do Banco Central. Então, periodicamente, esse comitê ele se reúne, né, e define qual é a taxa Selic, a taxa que vai ser remunerada dos títulos públicos do governo. A taxa Selic, por remunerar os títulos públicos, ela é considerada como a taxa básica da economia. Ou seja, a partir dela é que é definido as demais taxas praticadas então pelo mercado, ou seja, pelas instituições financeiras. Então, na medida que a taxa Selic aumenta, a tendência é o quê? A tendência é que a taxa de juros cobrada pelos bancos também sofra acréscimo. E de outra forma, caso a taxa Selic ocorra uma redução, como tem acontecido agora recentemente, então a tendência é que a taxa de juros cobrada pelas instituições financeiras também sofra uma queda também. Ainda hoje você confere uma entrevista com o atual reitor da Universidade Federal de Goiás, professor Edivar Madureira Brasil, e com o futuro reitor da UFG, professor Orlando Afonso Vale do Amaral. Mas no próximo bloco você confere mais um Conexão Universitária, que sempre traz uma matéria de um aluno de comunicação. Conexões já está de volta. E agora você confere mais um Conexão Universitária. Na matéria de hoje, uma aluna da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG fala sobre a importância do Cerrado. O Cerrado é mais que um importante bioma nacional, pois nele existem incontáveis modos de vida de povos indígenas, tradicionais e urbanos, o que o constitui como um domínio territorial que está em constante disputa material e simbólica. Nós temos um diálogo com os chamados povos cerradeiros, povos indígenas, povos quilombolas, camponeses, pescadores, e esse patrimônio de saberes feito pelo prisma científico e também pela cultura popular deve ser disposto ao público. A nossa vontade é fazer um lastreamento com as outras instituições, com os vários sujeitos do mundo do Cerrado, para que nós todos construímos uma consciência forte da importância desse bioma território. Desde a colonização do interior do Brasil, o Cerrado sofre as consequências da ação humana, cada vez mais agressiva e degenerativa dos ecossistemas que abriga.
Desde a década de 1970, o Cerrado vem sendo alvo da expansão da fronteira agrícola, o que o coloca nos dias de hoje como celeiro da humanidade. O Dia Nacional do Cerrado foi criado com o intuito de voltar a atenção para este território tão rico e ao mesmo tempo tão devastado pelo capital. Só elogiar o Cerrado sem detectar os problemas que há no modo pelo qual o Cerrado, as águas do Cerrado, os solos do Cerrado, os relevos do Cerrado, a diversidade de plantas e de animais do Cerrado estão sendo usados, isso, se não enxergar isso, não acrescenta a essa construção de uma consciência de Cerrado. Você que é estudante de comunicação social de uma universidade pública também pode enviar uma produção audiovisual para o Conexões e participar do quadro Conexão Universitária. O envio pode ser feito por meio da página da TV UFG, www.tvufg.org.br, na aba Apoio Cultural, Envio Online de Produções. Neste local você encontra as fichas de inscrição e autorização que devem ser preenchidas e enviadas por e-mail para jornalismo@tvufg.org.br. Confira agora as melhores dicas de eventos culturais e acadêmicos que estão ocorrendo em Goiânia nesta semana. Segunda e terça-feira, na Faculdade de Enfermagem da UFG, no setor universitário, terá a 9ª Mostra Científica e Cultural e o 4º Colóquio da Parceria Ensino-Serviço da Faculdade de Enfermagem. O evento será das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde e tem como propósito dar visibilidade aos projetos de pesquisa e à produção científica de docentes e alunos da Faculdade de Enfermagem da UFG. Nesta terça-feira, às 7 horas da noite, os estudantes do curso de dança da UFG apresentam Tambor de Crioula na Praça Universitária, em frente à Biblioteca Marieta Teles Machado. De terça a sexta-feira acontecerá o primeiro Seminário Nacional Os Campos das Artes, na Vila Cultural Cora Coralina, no centro de Goiânia. O seminário será das 2 horas da tarde às 6 horas da tarde. As inscrições são gratuitas. Basta mandar o nome completo e o contato para o e-mail camposdasartes@gmail.com. No próximo sábado, a turma do curso de teatro para adultos do Ponto de Culturas Areião apresenta o espetáculo Goiânia, Goiânia, às 9 horas da noite, no Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro. O espetáculo é uma comédia musical que define a capital goiana. Os ingressos custam R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia entrada. No próximo bloco, você confere uma entrevista com o atual reitor da Universidade Federal de Goiás, professor Edivar Madureira Brasil, e com o futuro reitor da UFG, professor Orlando Afonso Vale do Amaral. Hoje o Conexões faz um balanço sobre os últimos 8 anos da Universidade Federal de Goiás e também fala um pouco das perspectivas para o próximo reitorado. E para falar sobre isso conosco estão aqui no estúdio do Conexões o atual reitor da UFG, professor Edivar Madureira Brasil. Olá, professor, muito obrigada pela presença novamente no Conexões. Olá, Camila, a satisfação para estar mais uma vez aqui no Conexões. Bom, e também contamos com a presença do futuro reitor da UFG, professor Orlando Afonso Vale do Amaral. Olá, professor Orlando, muito obrigada pela presença. Olá, Camila, eu que agradeço pelo convite para esse bate-papo no programa Conexões. Bom, mas antes de começarmos essa conversa, você confere agora uma matéria sobre a Universidade Federal de Goiás. A Universidade Federal de Goiás passou por um crescimento sem precedentes nos últimos 8 anos. Foram abertos novos cursos e criadas mais vagas em cursos já existentes. Também foram construídos vários prédios e 2 novos campos serão instalados. As mudanças foram ocasionadas principalmente pela adesão da UFG ao Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, o REUNE, em 2008.
A proposta aprovada pelo Ministério da Educação naquele ano previa a criação de 29 novos cursos de graduação. Atualmente, existem 147 cursos de graduação com duração entre 4 e 6 anos. Com isso, cerca de 2.500 vagas foram criadas em 5 anos. Em 2008, quando o Reúne começou a ser implantado na UFG, eram oferecidas 3.998 vagas no processo seletivo, e o total de alunos de graduação era em torno de 13 mil. Neste ano, foram oferecidas 6.355 vagas nos 2 processos seletivos, e o contingente de discentes chega a quase 24 mil nos campos de Goiânia, Catalão, Cidade de Goiás e Jataí. Os investimentos do Reúne entre 2008 e 2012 foi de mais de 120 milhões de reais. Com ele, foi possível dobrar a área construída da UFG. Nos 5 anos de implantação do programa, houve também a expansão da pós-graduação e ampliação do número de bolsas destinadas a estudantes e pesquisadores. Além disso, 2 novos campus serão construídos nos próximos anos. Um em Aparecida de Goiânia, com área de cerca de 500 mil metros quadrados, e que deve começar a ser construído no 2º semestre do ano que vem. Após reuniões da comissão de implantação do novo campus, foi decidido que inicialmente seriam oferecidos os cursos de engenharia química, de produção, de materiais e de transportes, além de geologia. Já na cidade ocidental, a prefeitura recebeu o sinal verde da presidenta Dilma Rousseff para a construção do campus da Universidade Federal de Goiás, que deve atender a 15 mil jovens e que também deve começar a ser construído no ano que vem. Bom, para começar, professora Edivar, gostaria que o senhor fizesse um balanço desses últimos 8 anos em que o senhor esteve à frente da Universidade Federal de Goiás, falasse dos desafios que o senhor enfrentou e também dos resultados que o senhor deixa hoje para a UFG. Bom, realmente foram 8 anos, eu poderia dizer, de um intenso trabalho. Um trabalho muito grande, mas 8 anos também de grandes oportunidades para a Universidade Federal de Goiás. E eu acredito que a Universidade Federal de Goiás soube aproveitar essas oportunidades da melhor forma possível. Eu, fazendo esse balanço em outras oportunidades, eu costumo dizer que a Universidade Federal de Goiás, a comunidade universitária, junto com a administração do UFG, conseguiu fazer com que a universidade expandisse bastante, que a universidade incluísse, e mesmo com essas dois aspectos tão importantes, que é expandir, atender mais pessoas e incluir também pessoas que não poderiam entrar na universidade, a universidade também avançou muito em qualidade na graduação, na pós-graduação, na pesquisa, na extensão, na infraestrutura, no quadro de docentes, ou seja, foram anos muito intensos, mas que, no balanço geral, a universidade avançou. Claro que os problemas da universidade estão longe de terminar, e muitos desafios o professor Orlando terá pela frente, e muitas questões ainda precisam ser solucionadas, mas o balanço desses 8 anos, na minha avaliação, é bastante positivo. Quais seriam os desafios, professor, que o professor Orlando agora vai ter que enfrentar? Bom, no âmbito interno, o maior desafio, a meu ver, é a questão da quantidade do pessoal técnico-administrativo. Esse é um gargalo que acompanha a universidade há muito tempo. Esse gargalo, ele deixou de aumentar em 2010, quando foi aprovada uma regulamentação da reposição do quadro, mas nós temos um passivo importante que tem onerado muito a universidade com terceirizações de muitos serviços na universidade. E uma universidade que expandiu e cresceu, ela também amplia as suas demandas por serviços. Então, esse é um desafio. E talvez o maior desafio da universidade brasileira é avançar no que diz respeito à autonomia universitária. Esse é uma questão que está acima da UFG, né? É uma reivindicação, é uma luta de toda a universidade, de todos os reitores, a luta da Andifes, que encaminhará nos próximos meses
um projeto de lei orgânica das universidades que discute, que aprimora aspectos da autonomia. Eu acho que com autonomia e uma recomposição de quadro, a universidade poderá realmente cumprir a sua missão, que é ser um grande agente de desenvolvimento do Estado e do país. E as demais questões de infraestrutura, de adequação de projetos pedagógicos dos cursos, distribuição, divisão do trabalho, são desafios sempre presentes e que sempre deverão merecer a vigilância da gestão para aprimorar. Então, são coisas mais corriqueiras e que são possíveis de serem resolvidas. Mas as questões estruturais, eu classificaria esses 2 pontos como principais. Bom, professora, como é que o senhor avalia esse legado deixado pelo professor Edivar, a administração dele, como é que você avalia esses últimos 8 anos? Eu acho que, mais do que uma avaliação pessoal, a comunidade já fez uma avaliação extremamente positiva do professor Edivar, e não foi uma coincidência o fato de eu ter sido candidato único. Acho que a própria comunidade entendeu que essa gestão foi uma gestão muito exitosa, e eu herdei, com certeza, muito do sucesso dessa gestão. É claro que toda a equipe que acompanhou o professor Edivar teve uma participação muito presente durante esses 8 anos da gestão do professor Edivar, dos 2 mandatos, e eu, por estar numa pasta que tinha uma vinculação muito direta com todo o processo de expansão da parte física e orçamentária, eu também acabei tendo uma visibilidade bastante grande durante esse período e dei a minha contribuição. Eu acho que o legado principal desse período, dos 2 mandatos do professor Edivar, além da questão da expansão física, em termos de infraestrutura, em termos do quantitativo de alunos, nós mais que dobramos o número de alunos da universidade, fica um legado da postura do professor Edivar, da maneira como ele esteve à frente da universidade, como ele gerenciou todo o processo de expansão da universidade, como ele fez a gestão da universidade, né? De uma forma muito aberta, participativa. As portas da reitoria estiveram sempre abertas, da reitoria e das pró-reitorias também, a toda a comunidade. Não nos furtamos ao debate em nenhum momento. E esse é um legado muito importante, um legado para ficar na universidade, né? Da democracia, da abertura, do respeito a posições diferentes, da abertura para o diálogo e a disposição para, eventualmente, nas situações em que for necessário fazer correções de rumo, a gestão está preparada para rever também as suas posições. Essa abertura a professora Edivar teve, e eu espero ter também esse meu compromisso com a comunidade, né, de fazer uma gestão tão participativa e tão aberta como fez o professor Edivar. Esse é um grande legado deixado pelo professor Edivar, que eu espero e é o compromisso meu com a comunidade dar continuidade a essa postura, né? Eu acho que essa nova gestão tem muito de continuidade, embora não seja um continuismo, né? Eu acho que muita coisa caminhou muito bem, e eu espero poder dar continuidade a essas ações que se iniciaram, muitas foram concluídas, e esse processo na universidade é permanente. Nós teremos ações e desafios muito grandes pela frente. Entre alguns deles, o professor Edivar já mencionou a questão da autonomia, que é um tema permanente, a nossa carência de pessoal técnico e administrativo, mas além desses, e para aspectos mais concretos de desafios, eu diria, nós temos 2 novos campos a serem implantados, um em Aparecida e outra cidade ocidental, e temos um novo estatuto a ser implantado. Ele está em fase final de discussão e aprovação, e caberá à próxima gestão a implantação desse novo estatuto. Então, são grandes desafios, e eu espero contar com o apoio de toda a comunidade para enfrentar e vencer esses desafios. Bom, e a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco você continua conferindo essa conversa a respeito da Universidade Federal de Goiás.
Hoje o Conexões está fazendo uma avaliação dos últimos 8 anos da Universidade Federal de Goiás e também falando sobre o próximo reitorado que começa em janeiro. E estão conosco aqui no estúdio o atual reitor, professor Edivar Madureira Brasil, e também o futuro reitor, professor Orlando Afonso Vale do Amaral. Bom, professor, quais são aí os planos para a nova gestão? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o que o senhor pretende para esses próximos 4 anos. Como eu falei anteriormente, Camila, nós temos, na universidade de uma maneira geral, né, a gente tem desafios todo dia, né, são permanentes. Né? Então, nós temos o desafio da qualidade dos cursos de graduação, de pós-graduação, a gente tem que perseguir sempre ter melhores conceitos, ser mais bem avaliados em todas as ações da universidade, em particular nos cursos de graduação e pós. O crescimento da pesquisa na universidade é evidente, ela é expressa em todos os números que a gente for pesquisar, né? Número de doutores, número de programas de mestrado, doutorado, publicações. Esse é um desafio permanente a universidade melhorar e crescer na área da pesquisa. Paralelo a esse crescimento e vinculado a ele, a universidade precisa incrementar ainda mais as suas ações de cooperação internacional. A internacionalização da universidade é um passo importante para que ela consiga esse crescimento, essa melhoria na sua avaliação, nos conceitos, sobretudo na pós-graduação e na pesquisa de uma maneira geral. Além dos desafios, como eu mencionei antes, de ter um novo estatuto, implantar um novo estatuto. Esse novo estatuto, ele era necessário a mudança no estatuto atual, porque a universidade, com toda essa expansão, ela mudou muito o seu perfil. A sua geografia hoje é muito diferente daquela de alguns anos atrás. Hoje a universidade tem uma forte presença nos campos de Catalão, Jataí, Goiás e futuramente em Aparecida, Cidade Ocidental. E o estatuto da universidade tem que refletir essa nova configuração da universidade. Isso vai implicar numa mudança muito profunda na constituição dos órgãos colegiados, na representação dos campos, na distribuição orçamentária, na maior autonomia dos campos. Então, esse é um processo muito oportuno, necessário, que era reclamado há muito tempo pelos campos, e nós teremos que implantar esse novo estatuto. Né? A questão em si da implantação dos campos novos é um desafio muito grande, não é fácil construir campos a partir do nada. Hoje a situação nossa é que nós temos 2 áreas em Aparecida e Cidade Ocidental e nós teremos que plantar ali 2 novos campos, né, com 5 cursos novos em cada um deles. Então todas as dificuldades de fazer isso a partir do nada, né, praticamente, é um desafio muito grande. E todos os desafios vinculados à própria execução orçamentária, a questão de pessoal, que no caso dos técnicos ainda é muito deficitária na universidade. O orçamento da universidade é um orçamento que na parte de custeio ainda é muito limitado. Nós temos um comprometimento muito grande do orçamento da universidade com o pagamento do pessoal terceirizado para suprir essa carência de pessoal. E nós temos uma lei de licitações, um marco legal que é muito restritivo e que torna a vida do gestor público hoje muito difícil. Daí, isso que o professor Edivar mencionou, daí a necessidade de se pensar num marco legal específico para as universidades, que dê um tratamento diferenciado à universidade por ela ser um ente tão diferenciado de uma autarquia, um ministério. Ela tem particularidades, especificidades que tornam a vida do gestor muito difícil quando nós somos tratados como uma autarquia, como um ministério. Nós não somos como ministério, nós temos particularidades muito importantes e que devem ser mais bem tratadas pela legislação. Bom, professor, o senhor falou um pouquinho a respeito da expansão do UFG, da inclusão das pessoas. Todo o seu reitorado foi marcado muito por isso, a construção do centro de eventos para as formaturas, também o início do processo de cotas na UFG, a alteração progressiva do vestibular, que é uma coisa mais federal, mais nacional. Mas como que o senhor avalia hoje? A Universidade Federal, ela tem uma cara diferente de quando o senhor entrou por causa dessa inclusão e dessa expansão da universidade? Certamente, né? A começar pelos cursos noturnos, né? Aqui o campus Samambaia talvez seja o maior exemplo disso, né? Já que tanto o Catalão quanto Jataí e a cidade de Goiás já tinha predominância, e no caso de Goiás até a totalidade de cursos oferecidos no período noturno. Mas o campus Samambaia
Hoje, no período noturno, ele está praticamente todo ocupado com atividades e isso permite que um perfil de estudante, o estudante com um perfil diferente do estudante tradicionalmente ingressante da UFG, ele esteja aqui presente. E é claro que as cotas também contribuem para isso e também eu acredito que a universidade, ela, nesse período, ela procurou e fez um esforço muito grande de se abrir mais para a sociedade, ou de dialogar com a sociedade como um todo. Seja por projetos como Música no Campus, seja por outros projetos culturais que acontecem no Centro Cultural da Praça, seja pelas ações de extensão que chegam às comunidades distantes do estado, como a comunidade Calunga, que chega às cooperativas de catadores. Ou seja, a universidade dialoga cada vez mais, seja com os movimentos sociais, seja com os empresários. Então, acho que essa é uma mudança muito importante, porque o que a gente assistiu nos últimos tempos foi que a universidade vem sendo objeto de políticas de governo. Às vezes uma política de governo absolutamente contrária à universidade, que nos deixou por muitos anos completamente à deriva, sem recursos, sem possibilidade de investimento, sem perspectivas. E depois temos uma política de governo que nos instiga a expandir de maneira muito forte, né? Inclusive parametrizando essa expansão com números muito elevados, relações professor-aluno muito altas. E é claro que é em função do baixíssimo atendimento que a gente tem da população em nível superior, principalmente da população-alvo, que é a população de 18 a 24 anos. E eu acredito que, pelo diálogo e pelo envolvimento com a sociedade, seja a sociedade, o cidadão comum, seja os governos, seja os movimentos sociais, seja os empresários, a universidade se torna imprescindível para esses segmentos. E aí, quem sabe, a gente pode sonhar com a universidade recebendo uma política de Estado. Então, acho que o que mudou na universidade nesse período é basicamente esse olhar. E uma política que nós adotamos, e aí o professor Orlando foi fundamental nesse processo, foi justamente de acolher as ideias e as propostas que chegam até a reitoria. Porque, na verdade, a reitoria, ela abre portas, ela procura viabilizar as ações. Mas os projetos nascem todos nas unidades acadêmicas. Então, nós procuramos ter uma política de dar vazão a isso. Abrir portas em ministérios, no governo, na prefeitura, nas organizações de qualquer natureza. E isso a gente percebe que estimulou a comunidade. E esse estímulo a gente colhe os frutos de uma universidade mais presente, né? E eu espero que o professor Orlando tenha no seu mandato, né, as possibilidades que a gente teve do governo federal também. Ou seja, que os recursos do pré-sal cheguem na modalidade de estímulo a continuar esse processo de expansão. A universidade precisa avançar para o norte e nordeste do estado, precisa ocupar outras áreas que a gente ainda não ocupa, precisa recuperar infraestrutura de 50 anos atrás que não foi possível recuperar nesses 8 anos. Então, eu espero que os recursos cheguem aqui e que a gente vá consolidando realmente uma política que seja uma política de Estado para as universidades. Mas acho que essa é a grande mudança, né? As pessoas se envolveram, a comunidade universitária se envolveu mais com a universidade e a universidade, por sua vez, se envolveu com a sociedade. Bom, professor, qual que é a importância desses recursos que o professor Edivar citou para essa continuidade da universidade? São fundamentais. Tudo que aconteceu na universidade de 2008 para cá foi muito em função do projeto de expansão e reestruturação das universidades, o projeto Reúne. Então, nós tivemos como nos programarmos nesse período. Eu digo sempre que foi o maior exercício de planejamento que nós fizemos na universidade, foi o exercício de planejar o Reúne. Mesmo com o curto espaço de tempo que tivemos para elaborar o projeto, nós fizemos isso de forma muito
dialogada com as unidades, atendendo às demandas, não foi um projeto concebido em gabinete, foi um projeto que nós construímos com a comunidade e daí o sucesso dele. Eu espero que eu tenha também essa possibilidade, porque isso dá tranquilidade de planejar e pensar o futuro, coisa que não aconteceu no passado. Na década de 80 e 90, embora tenhamos tido uma expansão também, ela foi feita sem nenhum apoio governamental, do ponto de vista de pessoal ou de recursos. E no período do Reúne, nós tivemos essa grande oportunidade. É essencial que continue havendo essa possibilidade de planejar e a possibilidade de concretizar esse planejamento com recursos bem definidos. Os recursos do pré-sal são uma grande possibilidade e nós acreditamos que isso possa sim nos permitir atender as demandas da universidade que não foram plenamente atendidas com a Reúne, nós sabemos disso. O passivo era muito grande, nesse período todo que ficamos sem um financiamento mais importante, mais significativo, mas até pelo fato de termos atendido também muitas demandas e termos expandido e construído novos prédios, instalações, contratado novos professores, as demandas se qualificaram também. Então, as demandas são muito altas. E seria uma grande frustração para a comunidade nós não termos como atender essa demanda. Então, vai ser a nossa luta permanente, como futuro reitor da universidade, junto com a minha equipe, e todas as universidades, eu diria, na luta por um financiamento que dê vazão a essa demanda e que dê vazão à necessidade de o país fortalecer cada vez mais o seu sistema de universidades federais. Agora, mudando um pouquinho de tema, professor, uma das coisas que ocorreu nesses últimos 8 anos foi a implementação da TV UFG, que agora, dia 14, faz 4 anos. E gostaria que o senhor falasse como que o senhor vê o processo de criação, de início da TV, e também como é que o senhor avalia esses 4 anos da TV UFG se consolidando. Com muita satisfação também, Camila, porque, na verdade, eu fui premiado com essa concessão, né? Uma luta histórica da universidade e a assinatura da concessão, ela coincidiu no meu mandato, né? Foi constituída uma fundação específica para ter essa concessão, né? E é bom a gente lembrar que por mais de 40 anos as universidades ficaram proibidas de ter o seu veículo, né? E somente agora, muito recentemente, em 2011, que nós conseguimos um novo patamar, né? A partir de agora, nós temos a prerrogativa de principais atores na concessão de novos canais de rádio e de TV educativos. Então, essa foi toda uma luta que a gente entrou por ter iniciado o processo da TV. Quando eu era presidente da Andifes, entramos nessa luta no Ministério das Comunicações, foi justamente porque já conhecíamos um pouco disso. Eu acho que foi uma vitória de todo o sistema federal, essa possibilidade de novas concessões, que estamos aí no aguardo dos avisos de habilitação para, depois de avaliar com segurança, pleitearmos novos canais, em conjunto, talvez, com os institutos federais. Essa é uma política que o professor Orlando irá discutir com a sua equipe, irá definir. Mas o importante é que temos a possibilidade. E a TV UFG, ela vem acontecendo na velocidade correta. Ou seja, vamos consolidando a infraestrutura, vamos aprendendo a fazer e, no nosso ritmo, vamos ocupando os horários da nossa programação. Nós sabemos o custo elevado disso, né? A ajuda da Rede IFES é fundamental para que a gente consiga colocar no ar programas de qualidade junto com as outras instituições. Eu acho que isso faz parte de um grande sonho, né? A gente ter uma rede de TVs universitárias federais produzindo realmente TV pública de qualidade. Eu acho que a UFG hoje é um grande ator nesse processo, graças, né, à competência da equipe da TV UFG, né, o comando do professor Carlito na Fundação RTVE. Ou seja, estamos nos preparando para passos bastante ousados no futuro. Então, eu vejo com muita satisfação
esses 4 anos da TV UFG, eu quero aproveitar para parabenizar a TV, toda a equipe da Fundação RTVE e toda a equipe da TV UFG pelo trabalho extraordinário, porque se faz muito com pouco aqui. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Gostaria de agradecer a professora Edvar novamente por estar no Conexões. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, né, e por estar sempre à disposição da TV UFG para a gente ter esses papos aqui tão agradáveis e tão produtivos. Bom, muito obrigada também, professor Orlando. Com certeza, essa vai ser a primeira de muitas vezes aqui no Conexões. Muito obrigada. Muito obrigado, digo eu. Estou à disposição de vocês e aproveito a oportunidade para fazer mais uma convocação à comunidade para estar junto conosco, a próxima equipe, traçando os rumos da universidade nos próximos 4 anos. Bom, e o Conexões de hoje chega ao fim. Este programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas da Faculdade de Informação e Comunicação e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Mas você também pode ser um parceiro do Conexões. É só mandar sugestões de pauta, perguntas ou até mesmo matérias prontas para o e-mail do Conexões ou então para as redes sociais. E você pode assistir a todos os programas que já foram produzidos no blog do Conexões. Eu te espero no próximo sábado, às 5h30 da tarde. Os horários alternativos são no domingo, às 9 horas da noite e na segunda-feira, às 7 horas da noite.